Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao último dia do segundo Congresso Brasileiro de Psicologia Analítica. Eu sou a Beatriz, vou fazer parte desse dia com vocês hoje, pois infelizmente o Alcides não pôde estar. Antes de começarmos o nosso evento hoje, quero convidar vocês a nos seguir lá no Instagram, @Escola Mineira de Humanidades. Estaremos repostando todos os stories mais criativos de vocês na noite de hoje. Quero lembrar vocês também de algo muito importante, o certificado de participação. Lembrando que vocês precisam assinar 2 dos 3 dias de evento. E a lista eu avisarei aqui a vocês quando será liberada, tá ok? Bom, quero pedir para vocês também deixar o like de vocês e se inscrever. O chat, ele é liberado apenas para os inscritos. Então vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube e converse com a gente lá pelo chat. Eu quero chamar aqui um pouquinho o nosso coordenador, Márcio Benites, para dar umas palavrinhas com vocês. Boa noite, professor. Boa noite, Beatriz. Hoje nós temos a figura ilustre da Beatriz. Olá, Beatriz, bem-vinda. Obrigado. Espero que esteja tudo bem com o Alcides. O Alcides é um querido também, como toda a equipe da Escola Mineira de Humanidades. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, agradecer a Beatriz. O pessoal de retaguarda sempre está extraordinariamente dispostos a nos ajudar a qualquer imprevisto, porque vocês sabem que imprevistos acontecem, né, gente? Bom, nós estamos hoje, infelizmente, no terceiro e último dia do nosso segundo Congresso de Psicologia Analítica, e hoje a nossa temática é individuação. Individuação para Jung, of course. Individuação é o caminho em direção ao si mesmo, é o caminho em direção à singularização daquilo que nós daquilo que nós somos plurais, vamos chamar assim. Então, para Jung, a individuação é tornar-se singular. É tornar-se singular na medida da sua singularidade. E é muito interessante que essa jornada da individuação, ela acontece por fases, e dentro dessas fases acontecem processos que muitas vezes positivos para o nosso saber, como alegria, né, felicidade, mas muitas vezes também momentos de sofrimento, dor e tristeza, e é por isso que ontem falamos sobre o trauma e suas abordagens. Hoje nós estamos falando do processo como um todo, então como a individuação é tudo, então nós podemos dar tudo dentro da caminhada da alma, da caminhada do desenvolvimento humano, nós podemos ter um leque bastante ampliativo. Nós temos hoje a ilustre presença do Dr. João Carlos, de Portugal, que está aqui com a sua paciência, lá dependendo com o fuso horário, que eu já nem sei que horas são, aí depois o João vai falar para a gente, né? Eu quero agradecer também o pessoal de Portugal, o pessoal da Europa, o pessoal da América, o pessoal do Brasil aqui, que em todas as partes, né, do Brasil, que nós também temos fusos horários aqui. É um prazer estar aqui, gente. Nós também temos a presença do Rhodes, ele que tem o Freud Estupefato, lá do Instagram. Sigam ele lá, que ele tem uma criatividade genuína para postar provocações. Ele estará aqui com a gente também hoje no nosso debate. E também o professor psiquiatra Alexandre Xavier, que já esteve com a gente nos outros dias, tá bom? Então eu devolvo a minha palavra à Beatriz. Eu não sei se ela tem algo a dizer a mais ou acrescentar, e vamos iniciar o nosso projeto. Muito obrigada, professor. Pessoal, vamos dar início, então, ao nosso último dia. Quero chamar aqui para vocês o professor João Carlos Major, como o professor Benites falou, né? Ele está lá em Portugal, vai falar um pouquinho para a gente sobre o si mesmo e a emergência do humano. Professor, muito boa noite. Muito boa noite. Estão-me a ouvir bem? Tudo certo. Muito bom, muito bom. Muito boa noite a todos. É um prazer, antes de mais, é um prazer muito grande estar aqui convosco, partilhar com toda esta equipa extraordinária. Tenho estado a assistir com encanto a estes dias de conferências, de palestras, de partilhas, de diálogos, e têm sido extraordinariamente ricos. E quero muito contribuir também com algo para este mundo extraordinário que é o mundo da psicologia analítica. E é extraordinário não só porque nós nos deleitamos com estes conhecimentos de Jung ou do humano, mas porque isto é útil, é útil. Eu sou um clínico, acima de tudo. Passo grande parte do meu tempo no consultório, e se há coisa que me encanta na psicologia analítica é perceber o quão ela é útil.
como ela é funcional na superação do trauma, da dor, na integração, mais do que superação, integração. Individuar é integrar. Aliás, é exatamente isto que eu queria trazer hoje. A ideia do si mesmo e a emergência do humano. Emergência é, no meu entender, a palavra correta, não só para aquilo que é o ser-se humano, mas também do que é o si mesmo. Eu não tenho dúvida que o si mesmo é frequentemente mal interpretado, é uma noção complexa, para a qual o próprio Jung, atenção, Jung não é um autor sistemático. Jung não é um filósofo que coloca as premissas de uma forma absolutamente férrea, de um modo absolutamente inequívoco. Jung é um clínico. O interesse de Jung é ajudar. Numa primeira fase, ajudar-se, compreender-se, integrar-se. E ele percebeu até que ponto essa integração lhe permitia ajudar muitos. E muitos se aproximaram dele. Aliás, é muito curioso. Jung afirmava: são os que sofrem que se irão aproximar de mim. E é um facto. A dor humana, que nos caracteriza como viventes, exige por integração, exige respostas integradoras e integrativas. Então o si mesmo é o foco daquilo que eu vos queria hoje refletir convosco, do modo que vou tentar que seja o mais simples possível. Mas, se me permitirem, e assim como o professor Márcio é o coordenador desta pós-graduação extraordinária que aqui é apresentada, permitam-me mostrar que também, em Portugal, sou o coordenador de outra especialização congénere do professor Márcio, que tem a ver com esta prática clínica e outros cursos que nós também apresentamos e mostramos ao grande público. E é importante, como diretor da Academia Internacional de Psicologia Analítica, gostava também de divulgar, se assim me permitirem, um trabalho de um brasileiro extraordinário, o Lucas Constanzi, que em 2022 realizou um documentário extraordinário sobre Jung, que denominou Teatro das Sombras. Temos o orgulho de termos também patrocinado, juntamente com o Instituto Freedom, a editora Vozes e outras instituições. Convido-vos com muita veemência, se puderem, vejam este documentário, que é quase profético, e explicarei porquê. Porque ele foi realizado numa altura em que ainda não se antevia estes ventos de guerra que, lamentavelmente, parecem superar contra todos nós. E é importante mencionar que Jung passou por 2 guerras mundiais. E, quando a Segunda Grande Guerra deflagrou, Jung agoniou-se por ter percebido que a humanidade não tinha aprendido nada do que é ser-se humano, por não ter aprendido nada daquilo que nos poderia eventualmente integrar ao ponto de prevenir algo de tão dramático que é uma guerra mundial. Ora, olhai, nós podemos estar no início de uma 3ª Grande Guerra Mundial. Desejamos todos muito que não, mas eu estou aqui na Europa. A Ucrânia está aqui muito perto, entre aspas. Aquilo que Jung assistiu com dor, com sofrimento, perceber que as pessoas não entenderam, não aprenderam a lição da Primeira Grande Guerra Mundial e vivenciou com amargura o início da Segunda Guerra, nós, junguianos, temos a obrigação de nos incomodar de uma forma veemente com as dores do mundo e propiciar, na medida do possível, aquela massa crítica suficiente que nos permita influenciar positivamente. A individuação é uma tarefa de todos nós. É uma obrigação moral, ética, é um imperativo que todos nós temos que perseguir, individuar e integrar. Nós somos um ser desintegrado no ponto de partida, como diria William James. Nós somos um ser dissociado. O processo de individuação é justamente este processo de integração das nossas
partes dissociadas da psique. Isto é importante. Se quiserem, nós temos um canal no YouTube, o Jung Lab, que é um laboratório de psicologia analítica, onde apresentamos vídeos e temos muitas informações que podem ser, porventura, interessantes a todos nós. Inclusivamente o trailer deste documentário Teatro das Sombras está no nosso canal e vos convido a poderem assistir e, se puderem, a visualizar o documentário do Lucas, que está verdadeiramente eu diria que é uma obra-prima deste realizador brasileiro, que muito estimo e que tem um futuro promissor, não tenho dúvida. Bom, mas o tema do humano é um tema que me inquieta desde há muitos anos. Em 2003, convidei 2 dezenas de especialistas nacionais, portugueses, internacionais, para refletirmos sobre o que é ser humano. O que é ser humano? Mais tarde, de um prisma filosófico / psicológico, tentei propor a necessidade de recriarmos o humano, o ser-se humano. Mas uma coisa é certa. Para que isto possa verdadeiramente acontecer, eu não tenho dúvida que é em Carl Jung que nós temos uma fonte de inspiração extraordinária. Mas Jung não pode ser entendido como alguém que está para além da investigação científica de base, fundamental. Por favor, recordem-se que Jung sempre se denominou um cientista, um investigador. E estamos no tempo certo para trazer a psicologia junguiana para a investigação biológica, fundamental. Uma vez que Jung precisa ser reconhecido, não só nos nichos onde ele verdadeiramente se encontra disseminado, mas é importante nós falarmos de Jung em outros contextos. A ciência precisa de absorver a informação fantástica que este pioneiro, este gênio, apresenta. Este artigo que editei numa revista de biologia, procurou ser uma forma de dizer os arquétipos têm uma fundamentação biológica, não são metafísicos. Nós podemos percebê-los enquanto códigos neuronais. São códigos orgânicos. E é interessante porque, até na sequência desta publicação, alguns junguianos com muito reconhecimento internacional, por exemplo, o Eric Goodwin, que há uns anos publicou este livro extraordinário, A Neurobiologia dos Deuses, um título provocatório, delicioso, do Eric Goodwin, menciona recentemente, aliás, ele vai apresentar um trabalho em junho deste ano em Itália, numa conferência onde eu também estarei, e que alguns autores junguianos começam a perceber a necessidade de aterrarmos Jung à investigação científica, porque ele é um cientista, um investigador. E é uma área, não vou aprofundar isto aqui, mas gostava de chamar a atenção para este embriologista extraordinário, Marcello Barbieri, que tem uma visão do humano que, de mãos dadas com a visão da psicologia analítica, pode transformar a nossa compreensão do que é ser-se humano. Uma entrevista que eu lhe fiz ao Marcello Barbieri, também podeis encontrar no nosso canal do YouTube, no Jung Lab, que podereis provavelmente apreciar. Mas então, deixem-me mostrar que eu quero falar de uma alquimia do self. O self é algo que acontece. Não podemos entendê-lo como, infelizmente, muitas pessoas entendem o self como uma coisa luminosa, à qual nós temos que nos aproximar, uma espécie de coisa reificada que habita dentro de nós e que a nossa missão é aproximarmos-nos dessa coisa para que a nossa vida se torne realizada, plena e perfeita. Julgo que não é a visão correta. Se o self é uma coisa a priori, significa que todo o discurso da psicologia junguiana não pode ser entendida de um modo verdadeiramente psicológico, científico, evolutivo.
Jung é um cientista. O modo como nós, clínicos, temos que ajudar a pessoa é, primeiro de tudo, termos uma noção verdadeiramente aprofundada do que é ser-se humano. E humano não é uma coisa que existe no ponto de partida. Eu gosto de dizer aos meus alunos que quando nascemos não somos humanos. Somos um bípede espertinho. Alguns bípedes humanizam-se. Alguns bípedes têm essa capacidade de se humanizar. E atenção, isto é provocatório. Provocare. Esta palavra latina é extraordinária. Vocar é chamar. Chamar para algo. Uma provocação é um chamado para algo. Quando alguém diz, nós não nascemos humanos, tem uma intenção. A intenção é dizer, o humano tem que ser realizado, tem que ser feito, tem que acontecer. E olhai, eu não tenho dúvida que processo de individuação e processo de humanização, para mim, são a mesma coisa. Nós humanizamo-nos. Nós individuamo-nos. A individuação é a humanização. Mas reparem, o que é individuar? Individuar é integrar. É conectar. O quê? O consciente com o inconsciente. É Jung quem o diz. Há uma obra fundacional, aliás, ainda ontem foi mencionado aqui que A Natureza da Psique, o volume 8º, parte 2 das obras completas de Jung, são uma obra, ou é uma obra fundacional nesta pós-graduação. E, de facto, é uma obra que nos ajuda a perceber verdadeiramente o pensamento de Carl Jung. Jung apresenta-se como o verdadeiro cientista nesta obra. E nesta obra ele mostra coisas extraordinárias. Por exemplo, que William James é um nome intransponível para ele. E William James é verdadeiramente, sabeis o quê? Um darwiniano. E percebermos Jung na linha de Jung, Jung na linha de James e James na linha de Darwin, significa perceber os arquétipos como lógicas evolutivas, coisas, memórias da espécie, coisas que ficam cá dentro e que precisam verdadeiramente de se manifestar quando algo as ativa. Jung, nesta obra, diz-nos que o instinto e o arquétipo são termos quase intermutáveis. Temos algum pejo em dizer que somos um ser de instintos. E o facto é que somos um ser de instintos. A nossa psique é habitada por uma multidão de instintos. Mas vejam, se a psique profunda, o inconsciente coletivo, é esta multidão de arquétipos, e os arquétipos são o resultado do nosso desenvolvimento enquanto espécie, tudo aquilo que resultou, tudo aquilo que foi útil, ficou lá dentro. Mas nem tudo o que fica memorizado nesta memória da espécie se mostra útil para o presente, para a atualidade. Então aí surge, e no processo de desenvolvimento da nossa espécie, a consciência surge para ser o elemento que vem corrigir. Em inglês podemos usar a expressão o fine tuning, a sintonia fina. A consciência é, e é curioso, Jung dizia que o consciente pequenino e o inconsciente gigantesco, do ponto de vista moral, têm o mesmo peso e o mesmo valor. Então, individuação, o que é? É a conversa serena que o consciente pode estabelecer com o inconsciente. E reparem, podemos dizer que o si mesmo é o nosso projeto a atingir, aquilo que nós temos que atingir é o si mesmo. Mas olhai, o si mesmo pode ser interpretado como o nome que nós damos para o diálogo. Se nós, e agora deixem-me dar um exemplo, se alguém vem ao meu consultório e diz: João Carlos, ajude-me a encontrar, a atingir o meu si mesmo, eu preciso descobrir o meu eu maior. A minha obrigação é dizer-lhe, o si mesmo é uma construção, não existe a priori. Definirmos o si mesmo como algo a priori reduz o trabalho, a agência humana, porque, como Jung nos explica, é na integração do consciente e do inconsciente
que o si mesmo acontece. O si mesmo é o nome que nós damos para o diálogo do consciente com o inconsciente. Isto muda a noção de si mesmo. Exorto a que possam ler este livro das obras completas, o volume 8º, parte 2. Ler este volume, entre outros, permite-nos perceber até que ponto o pensamento de Jung, ainda que em outras obras, como a Ion e por aí fora, quando ele começa a simbolizar tudo isto, nos pareça perceber no self uma coisa transcendente, maior. Olhai, do ponto de vista clínico, o que é que eu observo em consulta? Quando nós propiciamos a um paciente pela análise dos sonhos, pela integração das emoções, pela validação da dor. Ainda ontem se falava da fibromialgia. O que é fibromialgia? É uma dor que não se diz e é somatizada. É o corpo que tenta gritar. Quando nós propiciamos a verbalização, a consciencialização do desejo profundo do corpo e dos seus arquétipos que o compõem, isso é a emergência do self, do si mesmo. O humano acontece nesse diálogo extraordinário que Jung, como genial que foi, propôs que pudéssemos fazer em nós, começar por nós, connosco próprios. Isto é um trabalho que todos nós temos que fazer. Nós, clínicos, temos que fazer isto, antes de mais, connosco próprios. E, num segundo momento, para podermos ajudar os outros, mostrar que isto é possível. A psicologia junguiana é extraordinariamente integradora, porque a psicologia junguiana é prática, é útil. O que é o ser humano? A psique humana. A psique humana é esta dialética entre consciente e inconsciente. São duas partes, como se fossem... Estão a ver na banda desenhada o anjinho e o diabinho? Na banda desenhada, esta duplicidade representa bem, pelo menos, a divisão fundacional que caracteriza aquilo que todos nós somos. Eu gosto de brincar dizendo que somos todos esquizofrénicos. Schizofrenia, frenos, mente, em grego. Schizo é um verbo passivo, schizomai, significa ser-se recortado. Nós somos recortados, consciente e inconsciente, duas coisas, duas partes. Nós somos recortados. No sentido etimológico da palavra, somos todos esquizofrénicos. E o processo de individuação, o que é? A integração das partes, do anjinho e do diabinho, que são imensamente faladores. Falam imenso no dia-a-dia. Integrar é humanizar. Integrar o consciente e o inconsciente, aquilo que se diz o eixo eu-si mesmo, não é o eu, o ego a atingir ou de conhecer o si mesmo enquanto coisa reificada, hipostasiada, ou seja, tornada coisa. O si mesmo, se nós entendemos como um arquétipo, como uma coisa em si, reduzimos imenso o pensamento junguiano. O si mesmo é o nome que nós damos para um diálogo genuíno que pode acontecer, que deve acontecer entre o consciente e o inconsciente. E nós podemos propiciar isso ao perceber no pensamento de Jung o modo como a integração acontece. Isto é extraordinário. Isto é extraordinário. Agora reparem, propiciar isto tem muitas formas. A psicologia junguiana tem 4 grandes pilares, como diria Stein, a compreensão do fenómeno em si, do processo de individuação, a relação terapêutica, a análise dos sonhos e todas as dinâmicas, enfim, simbólicas, nomeadamente a imaginação ativa e outras manifestações e outras formas de interagir, de ajudar os pacientes. Agora vejam, o fundamental é reconhecer que para que o humano aconteça, este diálogo entre o consciente e o inconsciente tem que acontecer. Quando nós recalcamos, negamos, sublimamos. E Freud, sim, Freud é muitas vezes chamado ao nosso pensamento junguiano, porque Freud disse coisas extraordinárias também. Ainda que eu não subscreva, como alguns subscrevem, que são psicanalistas junguianos, esta junção não me agrada. Nós somos junguianos com muito orgulho. E o que é ser junguiano? É reconhecer que deve haver um diálogo em que o consciente tem uma palavra a dizer, a consciência tem uma palavra a dizer, e dialogando um com o outro, esse diálogo, por definição, é
a emergência do si mesmo. O si mesmo é esta dialética em curso. O que é paz? O que é integração? O que é fazer humano? É justamente permitir, antes de mais, conhecermos-nos. E o que é que nós somos? Um ser de instintos. Nós somos um bichinho. Vejam aquilo que eu dizia há momentos em tonzinho provocatório. Nós não nascemos humanos. Mas a nossa missão é humanizarmos-nos. Ou seja, individuarmos-nos. Individuação ou humanização são a mesma coisa no meu entender. E a prática clínica junguiana é justamente o propiciar a um paciente de acolher em si tudo o que encontra em si. Mas não é simplesmente para ficar no arquétipo. Não é para acolher o arquétipo de um modo ingênuo. Não. Acolher o arquétipo de um modo ingênuo não permite a evolução do próprio arquétipo. Os arquétipos não são coisas estanques, evoluem. E nós podemos propiciar justamente essa evolução arquetípica. O arquétipo não é estanque. E se, com Jung, nós formos darwinianos, a nossa missão clínica e humana é pegar naquilo que somos na base, um embrulho de impulsos, de instintos conflitantes, reconhecê-los para os fazer dialogar, integrarem-se uns com os outros. E isso é a emergência do humano. O humano é a aceitação do que nós somos, mas não é aceitar de uma forma passiva. É a criação do novo. Individuar é criar o novo. A novidade. E a novidade é a integração. É com alegria que eu me lembro daquela afirmação do Carl Jung no final da sua vida. Eu sou a história de um inconsciente que se realizou. Jung nasce como todos nós, um membro da espécie. E fruto de todas as suas labutas e lutas interiores, guerras interiores, foi primeiro reconhecendo toda a sua lógica interna dissociada, dividida, conflituosa. E pela aceitação de tudo isto, permitiu a integração, na medida do possível, harmoniosa. Nunca, como Jung dizia, nunca existe uma individuação plena, total. Mas pode haver uma integração suficiente, tal como uma mãe. Não tem que ser a mãe totalmente boa, basta que seja suficientemente boa. A individuação também basta que seja suficientemente boa. E a individuação o que é? O reconhecimento que temos um mundo interior, que há vontades que podem não ser as vontades da consciência, mas o facto de reconhecê-las não temos que as fazer agir, atuar. Individuar é então integrar. Integrar é fazer o humano. Então o humano acontece neste diálogo em curso do consciente com o inconsciente, e que a psicologia junguiana é, porventura, das grandes visões clínicas que propicia a relação profunda destas duas partes que, se não forem conhecidas uma da outra, a nossa vida é um tormento. Ontem, quando ouvi falar da fibromialgia, porque tenho diversos pacientes que sofrem de fibromialgia, a fibromialgia é justamente um corpo que grita pelas emoções serem ouvidas, para poderem ser ouvidas pela consciência. Nem sempre o são. A nossa missão de clínicos é sermos um espelho para que o eu, o ego do paciente, escute estas vozes, estas múltiplas vozes que nos habitam e que exigem reconhecimento, exigem ser integradas, não exigem serem acolhidas na totalidade. O eu, o ego, como Jung dizia, na primeira metade da vida temos que desenvolver um ego forte. Para quê? Para dialogar de igual para igual com o inconsciente. Então, isto é tema de grande análise, profunda análise nas nossas aulas, na nossa especialização cá em Portugal, é perceber como fazer. A missão dos clínicos ajudarem os alunos a este reconhecimento em si mesmos e depois para que possam ajudar muitos outros. A nossa missão é isso.
Então, é importante neste tempo, e termino em 1 minuto, neste tempo em que ventos de guerra se levantam, é nossa missão fazer humano. É nossa missão influenciar o maior número possível de outros seres potencialmente humanos para que se possa inverter o caminho que horrorizou Jung quando a Segunda Grande Guerra eclodiu. Este homem amargurou-se profundamente, porque ele percebeu que temos uma ferramenta extraordinária nas nossas mãos. A visão que ele descobriu, que ele propôs, a sua visão do mundo, a sua cosmovisão, é extraordinária, é encantadora. E depende de cada um de nós fazer a diferença. A começar, o trabalho, salvar-nos de uma guerra, salvar-nos dos dramas, começa dentro de nós. Porque há uma guerra em curso interna. A diferença potencial entre as pulsões, os impulsos inconscientes e as vontades conscientes. Temos que federar tudo isto. É nossa obrigação federar estes dois mundos. Não que um vença sobre o outro. Não é isso. É que ambos possam dialogar. O si mesmo é o nome que nós podemos dar a um diálogo em curso. Não é uma coisa à qual nós nos aproximamos com reverência. Isso é uma mística. A psicoterapia é justamente o propiciar que cada um de nós, de uma forma descomplexada, dialogue internamente para que consigamos fazer o humano acontecer num mundo que precisa tanto da humanidade. São apenas provocações, talvez no final possamos dialogar um pouco sobre estas noções junguianas tão necessárias neste mundo de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, por estar aqui essa noite conosco. Espero tê-lo em breve aqui na nossa Escola Mineira de Humanidades. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, quero deixar aqui com vocês, pedir para vocês, se vocês não estão lá no nosso grupo de super interessados, lá no WhatsApp, entrem lá, que em breve iremos divulgar umas super novidades para vocês. Mas será apenas lá no grupo de super interessados que a gente vai mandar um link especial para vocês essa noite. Então, se você não está ainda lá no grupo, entre no grupo nesse exato momento, faça parte do nosso super interessados. Quero pedir para vocês também darem um like aqui nesse vídeo, contribuam para a gente trazer ainda mais congressos, né, da psicologia analítica para vocês. Dando andamento, quero chamar o segundo palestrante do dia, o professor Rhodes. Hoje ele vai falar sobre o vazio e o cheio, psicologia analítica e a poesia. Professor, muito boa noite. Quero aproveitar que o professor Márcio Benício já está aqui conosco e chamar o professor João Carlos, o professor Alexandre e o professor Rhodes para debaterem um pouquinho aqui com vocês. Obrigado, professores. Obrigado, João, por aguardar tanto. Que horas são aí agora? Que horas é? Que horas? É meia-noite e pouco. Meia-noite e pouco. Ok, muito obrigado, João, pela paciência e eu espero que você Tem sido também... um gosto, Márcio, tem sido um gosto. 3 dias extraordinários. É um prazer estar aqui convosco. Obrigado. Aliás, vocês três me provocaram e eu tive que mudar a minha fala aqui hoje porque eu achei que eu ia destoar um pouco, então eu fui para este lado, como você fez essa tônica hoje, né? E depois o Alexandre seguiu com o Rhodes com a arte. Você fez uma tônica muito de humanização, né? Essa preocupação, né, com o humano. E eu achei muito interessante essa provocação. E aí, João, tem uma pergunta da Cristina Marques e ela faz assim. Essa pergunta, aliás, já apareceu, eu acho, em outros dias. Eu acho que até o Alexandre já respondeu, mas a gente vai responder. Ela diz assim... Como que é que ela fala aqui? Peraí. Ela fala assim, olha. Os arquétipos pode ser considerado a matriz para dar impulso e inspiração para a individuação? Uma pergunta deliciosa. Uma pergunta deliciosa. Se me permite, Márcio,
No mundo junguiano, obviamente que há correntes que gostam de adjetivar o arquétipo. Eu não sigo por aí. Para salvarmos, no bom sentido, porque a psicologia analítica é salvífica, salva vidas, e se salva tantas vidas, temos que a tornar cada vez mais clara, cada vez mais transparente e, no bom sentido da palavra ciência, que é conhecimento, cada vez mais científica. Ora, hoje a psicologia analítica tem uma ferramenta extraordinária no contexto da biologia dos códigos de perceber os arquétipos como algo de substantivo. O arquétipo não pode ser entendido como um adjetivo, é um substantivo, são scripts orgânicos, muito provavelmente codificados em códigos neuronais que estimulam comportamentos. Nesse sentido, a resposta é um grande sim. Eles estimulam comportamentos, mas são comportamentos típicos da espécie. São coisas arquivadas do nosso passado evolutivo. A missão da consciência é abarcar todo esse manancial de informações pretéritas, antigas, arquetípicas. Arquê significa antigo. Formas comportamentais muito antigas que nem todas se encontram adaptadas para a contemporaneidade. A missão do eu consciente é fazer a triagem, o diálogo e a integração de tudo isso. E é por isso, eu sei que é provocatório, mas é importante provocar. O si mesmo é o nome que damos para esse diálogo. Não é uma coisa em si. Eu diria que o si mesmo, contrariamente a como os junguianos querem afirmar, é o único que não é um arquétipo. Porque se é um arquétipo, nós estamos a pôr o cavalo à frente da carroça. Ou melhor, a carroça à frente do cavalo, perdão. Invertendo uma dinâmica que não pode ser invertida. O verdadeiro diálogo, e nesse aspecto o arquétipo provoca a ação, e a consciência deve aferir, corrigir o caminho dessa ação, que se é apenas uma réplica do passado, não há evolução. Tem que ser um avanço. Portanto, é um sim muito grande e o humano acontece nesse diálogo. O humano é o nome que nós damos para a deliciosa integração dos dados do inconsciente, em grande medida das nossas emoções. Eu gosto de dizer aos meus alunos que inconsciente ou emoções, ou mundo das emoções, é virtualmente a mesma coisa, e a consciência, este mundo que veio bastante depois, neocortical, muito focado no pré-frontal, e esta integração deliciosa das coisas é o que quebra as neuroses, o que quebra as cisões internas, é o que nos faz ultrapassar esta esquizofrenia fundacional que nos caracteriza só porque existe consciente e inconsciente. Há uma cisão. Portanto, é um sim, Márcio. Tá. Alguém discorda, gente, sobre o que ele falou? Eu não sei, enquanto o professor João estava falando, eu não sei se eu concordo, ok, a provocação dele, eu não sei se eu concordo com o self não ser um arquétipo, mas aqui eu vou debater com você depois ainda, João, porque eu não muito sei, bom, porque muito para mim, o self, sim, ele passa a ser um padrão universal, e para mim, se ele é constituído universalmente dentro de algo primordial, ele pode ser considerado um self, mas sei lá, eu ainda preciso elaborar melhor aqui, e eu vou debater esse assunto com vocês. Mas vocês têm alguma coisa a falar? Rhodes e Alexandre? Está mudo. Eu acho que o Alexandre está mudo, depois eu falo. Agora tá? Tá bom. Tá. Eu tenho uma visão de arquétipo, assim como o Hillman traz, que o Jung diz que arquétipos são sempre necessariamente inconscientes e inapreensíveis. Aí o Hillman fala, então como é que eu vou falar disso? Né? Porque está sempre inconsciente, então eu conheço. Então, aí ele fala que para a clínica não é tão importante a existência do arquétipo, que seria uma discussão metafísica, né? E ele fala que a psicologia arquetípica, ele entende, é uma psicologia profunda, é em direção lá. Né? A visão arquetípica seria em direção lá. Eu também ia trazer essa pergunta, essa dúvida que você trouxe, Márcio, sobre o self, porque eu ia perguntar como é que fica quando Jung diz que o Atman é a melhor expressão do self para ele. Porque eu entendo o Atman dessa forma. Me parece algo arquetípico também, e eu tenho uma sensação de
para mim, como eu gosto que o Jung, ele relaciona muito tudo que ele escreve às vivências dele, né? As descrições de fenômenos. Então, eu também, eu associo, eu não tenho uma visão de self muito satisfatória ainda até hoje, não. Mas, embora eu tenha a visão do que o Carlos falou sobre o que se dá na terapia, da vivência, da comunicação consciente, perfeitamente. Mas eu tenho, o que é mais próximo para mim é daquilo que aparece quando eu estou num estado meditativo e o pensamento, e toda a linguagem desapareceu. E aí parece surgir uma dimensão do eu que parece estar fora do tempo, que não tem linguagem e onde não há nenhum pensamento polarizado. Parece que tudo coexiste e não há diferença entre dentro e fora. Isso em experiência meditativa. Isso, para mim, é o que mais se aproxima do que o Jung chama de self. Agora, eu também tendo a não descrever os fenômenos na dependência do orgânico, assim, do cérebro. Mas também não descrevo não sendo, eu não sei. Eu fico no não sei. Eu acho que o não sei se aproxima mais, né? Exatamente. Às vezes nós, muito rapidamente, Márcio, peço desculpa, às vezes nós João, aproveita as que palavras... você está falando, o pessoal está querendo o seu Instagram. Você pode falar. Talvez penso que o meu site é capaz de ser melhor. Uso muito mais o meu site do que exatamente o Instagram. Se procurarem no Google João Carlos Major, certamente encontram. De qualquer forma, é jcmajor.iaap.pt. jcmajor.iaap.pt. Ok. IAP, abreviatura de International Academy of Analytical Psychology. Não, já coloquei. Tá. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Mas estava eu a dizer que muitas vezes nós hipostasiamos as palavras e quando nós colocamos o self como uma coisa, nem sempre, no meu entender, porque a psicologia a psicologia analítica é uma atividade clínica extraordinária e, Alexandre, subscrevo completamente essa visão poética, poiesis, no sentido de construção, o fazer da unidade. Mas também não podemos perder de vista a psicologia analítica enquanto ciência. E fará muito mais sentido para intrusarmos esta nossa extraordinária prática clínica na linguagem contemporânea, percebemos que, por exemplo, água é o nome que nós damos para a relação entre átomos de hidrogênio e oxigênio. A água não existe em si, não podemos hipostasiar o conceito de água. A água é a relação, é a conexão daqueles 3 átomos que compõem a molécula de água. Eu diria que então o self é o nome que nós damos para a relação, essa sim, substancial, das partes que compõem esta totalidade, que é a consciência e o inconsciente. É só nesse sentido que eu gosto de não considerá-lo como uma coisa, porque é uma comunicação, é uma entidade relacional. Ok, ajuda certamente a integrar a psicologia analítica na grande linguagem da ciência. Ok. Aproveitando. Aliás, eu vou fazer um convite para vocês aqui. Eu gostaria de fazer um encontro, uma live para fazer debates assim, ó, porque eu fico muito empolgado com esses debates. Às vezes não concordo, mas eu gosto do debate. Aproveitando essa fala, a Isabela ela pergunta assim, ó. Os psicoterapeutas, psicólogos, podem usar os arquétipos? Isso a gente já respondeu também, né? Eu vou responder aqui para a Isabela, mas na realidade a gente não usa os arquétipos, né? Nós, na realidade, somos usados pelos arquétipos, né? É uma coisa. É porque eu acho que aqui no Brasil, eu não sei se é em Portugal também, mas teve uma onda aqui que era assim: vou acionar o arquétipo de Cleópatra, vou acionar o arquétipo, né, de não sei quem. Ficou muito modismo isso um tempo aqui, né? E aí os junguianos tinham um chilique quando via isso, né? Porque. Essa coisa que é muito interessante também. A coisa que você falou, somos recortados, né? Nessa coisa do anjinho diabinho. E de uma certa forma, o Rhodes trouxe esse recorte na poesia. Agora, uma pergunta para mim. Eu acho que o Rhodes também pode começar a falar. Você acha que a arte, aqui é para o pessoal que
que talvez não conheça muito a psicologia analítica. Você acha que a arte ela pode ajudar nessa reconfiguração desses recortes nossos? Como ela ajudaria? Só uma pergunta, mas qual recorte? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Não, é que ele falou assim, nós somos, teve uma fala assim, somos recortados, ou seja, somos fragmentados, somos dissociados, as coisas estão meio avulsas nos nossos complexos e muitas vezes eles vêm em forma sombria, né, e não temos consciência, é isso que ele quis dizer, né? E aí, a arte, ela ajuda a esse processo, pelo menos pela experiência de vocês? Eu entendi agora, entendi. Eu vou responder e eu vou caminhar um pouco mais para o lado do Alexandre também, nesse sentido, porque o que eu vejo também da minha prática clínica em relação a algumas coisas, né? Eu olho para o Hillman, eu estudo o Hillman, não só ele, né, mas alguns outros pós-jungianos, e o que eu vejo, assim, é que temos diversos Jungs. Eu acho que não é questão de concordar ou discordar, mas o Jung fornece a base para irmos, por exemplo, a gente tem o Murray Stein, que vai para um lado, a gente tem o Hillman, que vai para um outro lado. Então, o Jung, ele inclusive dizia bem claramente, eu estou de saco cheio dos junguianos, né? Até porque ele percebeu uma coisa em relação a essa terminologia, porque ser junguiano não é ser psicológico. Quando eu estou sendo junguiano, eu estou seguindo o que um outro cara pensou que não sou eu. E que eu nem teve contato real com ele, porque a gente não tem contato real com o Jung, a gente tem contato com a obra dele, com aquilo que ele nos transpôs, aqui com relação ao que ele trouxe para nós. Então, essa é a relação que nós temos. Então, acho que um ponto principal é tentar perceber a narrativa que isso traz, né? Que narrativa nós estamos falando? Então, que determinadas narrativas é uma narrativa biológica, é uma narrativa psicológica, porque talvez elas se desentendam em alguns certos caminhos. Alguns outros elas estão conversando, mas elas têm proporções diferentes, vão para lugares diferentes. E o que eu entendo em relação a essa pergunta, desse recorte, se eu entendi bem, pode ser que eu não tenha entendido muito bem também, mas é de tentar olhar para a arte como uma salvação de que eu vou voltar a ser integrado, eu vou voltar, não vou ser fragmentado, e talvez esse tipo de imaginação traga para nós uma complicação em relação a será que essa não é uma outra maneira de se ver o mundo, se estar no mundo? O Hillman traz o patologizar como um olhar para as coisas. Então ele até traz no Vivendo a Psicologia, não vou lembrar exatamente, mas é como ele fala, que as múltiplas personalidades fizeram com que a gente percebesse que há ali algo em nós conversando o tempo todo com vozes diferentes. Ela é múltipla. Agora, a nossa capacidade de apreciação, que é aí que vai para o campo artístico. Acho que a arte entra com uma capacidade de apreciação, não de explicação. A arte não está no campo da ciência. Ela não entra nesse lugar da explicação. O quadro é vermelho, está pintando uma mulher que é assim... Senão a gente perde o quadro. É o impacto que o quadro causa que me interessa mais, psicologicamente falando. Se eu perder esse impacto, eu não estou conversando mais com a psique. Eu estou conversando com outra coisa, com o espírito, com alguma coisa que tenta salvar, inclusive, que geralmente, né, inclusive o próprio Jung, né, quando ele vai descrevendo até a questão do herói e tudo mais, o herói ele tem uma proximidade muito com o que nós temos do ego-herói. O ego, ele quer salvar as coisas, o ego quer salvar. Ele constrói cidades, ele constrói os muros, ele constrói os limites, as dimensões. É esse ego. Então, nesse sentido, eu vejo que a arte traz como uma possibilidade de nós adentrarmos num campo da apreciação, que é outro lugar, é uma outra perspectiva, um outro olhar para as coisas. Porque, geralmente, o campo explicativo, né, ele traz exatamente essa concepção de salvamento. Preciso estar salvando a minha psique de novo, que eu perdi ela, então preciso estar curado, essa ideia de cura também, que é uma ideia complicada, então essa cura médica. Então, acho que vai para esse sentido. Talvez a gente possibilite de isso tem lugar no mundo, porque se tiver lugar no mundo, eu consigo reconhecer em mim. E aí eu trato de outra forma. Eu posso tratar de outra maneira. Então, acho que é bem por esse lado que eu caminharia para falar. Alguém vai discorrer?
Eu acho que isso que o João Carlos falou, da conversa do consciente com o inconsciente, eu acho que isso é arte. Eu acho que a arte faz isso. A arte do encontro dos dois. Aliás, nós temos aqui, né, a poesia do Ferreira Goulart, transformada em música, né, que o Fagner canta. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Traduzir uma parte na outra parte, que será uma questão de vida e morte, será arte. Olha, vida e morte será arte, muito interessante. Eu vejo também a arte como essa técnica de expressão das vozes, dos complexos, porque sem o julgamento, mas como a expressão do fenômeno. Então, quando eu vejo a arte se expressando, eu estou vendo algo se expressando ali. Não sei nem se eu deveria chamar de arte, mas eu estou vendo uma expressão de uma força, estou vendo uma expressão de algo, estou vendo a expressão de um conteúdo, de algo que está saindo ali, que está vazando, né? Eu vejo assim, esse é o meu olhar, né? Então, se está vazando algo daquele psiquismo, o que é que está vazando, que está extrapolando, que está saindo? E por que não usar aquilo para compreender o fenômeno que está habitando aquela pessoa? Eu vejo dessa forma. Por isso que eu fiz essa pergunta nessa questão da arte, né? Deixa eu ver. Márcio, uma arte do humor traduzido em palavras com o nosso paciente, sem dúvida o faz não curar. Concordo com o Rodi quando menciona essa questão da cura como algo de muito egóico, heroico. Sem dúvida, isso é extraordinário. Não é curar, é encontrarmos-nos com. Isso é a amorosidade por excelência. Não há dúvida que é o ato do encontro. A nossa prática clínica é a arte do encontro amoroso, do consciente com o inconsciente, espelhado no terapeuta, espelhado no paciente, de mãos dadas, conscientemente, inconscientemente, e no fundo isso é que é salvífico. Por isso que eu atribuí hoje, né, o elixir da vida como o amor, né? Porque é o amor mesmo, esse encontro do amor. Mas o que é o amor? Aí a gente teria que ficar aqui debatendo um monte de coisa, mas é o amor mesmo, o amor na relação transferencial, o amor entre pessoas, o amor entre a sociedade, o amor resgatando o ser humano, ou fazendo nascer, não sei nem se é se resgatando, mas talvez fazendo nascer o humano, né? É muito interessante esse diálogo. E o amor no processo clínico. Quando o Alexandre estava falando da escuta dele lá, daquela paciente, né, a gente percebe na narrativa com que ele fala dessa atenção, o amor que é dado ao outro. Quer dizer, o terapeuta, se ele não souber amar, ele não vai saber provocar o outro de uma outra forma, né? Porque as provocações, que você usou essa palavra, eu gosto muito dessa palavra, provocação, né? As pessoas pensam que a provocação é a provocação para a raiva, é a provocação para o combate. Não, é a provocação para o amor, é a provocação para a compreensão, para o diálogo, né? E o terapeuta tem que ter um pouco desse elixir. Porque se ele não tiver um pouco desse elixir, ele não vai conseguir instigar no outro, né, essa visão. Por isso que Freud disse que a psicanálise é a cura pelo amor, e o Jung, em vários momentos, vai falar sobre Eros, ou vai falar sobre essas questões que somos possuídos. E, olha, gente, eu quero agradecer vocês aqui enternecidamente. Foi um prazer estar com vocês. João, eu sei que você está aí do outro lado do planeta. Nós também, ou eu que estou nós que estamos aqui do outro lado. Com tudo em relação. O que com tudo em relação. O Alexandre sempre trazendo Nise, como ele está no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, o Rod está em Campinas, né? Os efeitos da... Isso, Rio de Janeiro, né, Alexandre? Sim. Ah, sim. Então, o Alexandre no Rio de Janeiro, o Rhodes em Campinas, eu aqui em São Paulo, em Atibaia, você... Então, os efeitos da tecnologia que permite esse comungar o conhecimento. Eu torço para que em breve tenhamos um terceiro congresso de brasileiros de psicologia analítica, porque o debate é sempre enriquecedor. Independente dos congressos, eu quero dizer a todos que é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês, pelo convite por estar aqui. A provocar, quem sabe, o luso-brasileiro
Como que é? Como que é, João? Não entendi. Um congresso luso-brasileiro. Pois não? Como não? Pois não. Provocação. Não foi o meu chamado, então estou a provocar. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Gente, muito obrigado. Eu vou chamar o pessoal da equipe da Escola Mineira de Humanidades para as últimas recomendações. E muito obrigado, gente, pela presença de todos vocês aqui. Professores, muito obrigada por esse debate maravilhoso. Obrigada a todos por estarem aqui essa noite. Foi muito enriquecedor todas as palestras. Então, eu quero agradecer, em nome da Escola Mineira de Humanidades, a todos vocês. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa noite. Quero lembrar vocês que temos apenas 9 vagas para a nossa pós-graduação. Entrem lá no grupo de super interessados para garantir o valor promocional e também o curso bônus. Entrem lá agora, estamos enviando aí para vocês no chat o link com o valor promocional e isenção de matrícula estará sendo enviado para vocês lá no grupo de super interessados. E não esqueça, para garantir o valor promocional, a isenção de matrícula e o curso bônus, vocês precisam efetivar a sua matrícula ainda hoje. Então, corram lá, façam a matrícula de vocês, venham fazer parte da família da Escola Mineira de Humanidades. Tenho certeza que vai ser um grande prazer ter vocês conosco. Pessoal, quero falar um pouquinho para vocês da nossa lista, tá? Um recadinho super importante. A gente, em breve, vai liberar a lista para vocês, mas assim que vocês forem emitirem o certificado, né, de participação, peço que vocês confiram se o nome de vocês está aparecendo certinho no certificado. Aí, se não estiver aparecendo, vocês vão conseguir, ali mesmo no link, estar ajustando para emitir o certificado de maneira correta, ok? Então, por favor, prestem muita atenção nisso para vocês não terem o certificado de vocês saindo com o nome errado, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. O pessoal gostou muito no debate de hoje. É muito gratificante para a gente ver que a gente está conseguindo levar tanto conhecimento assim para vocês. É sempre um prazer, né, transmitir tanto conhecimento aqui na Escola Mineira de Humanidades para vocês. Bom, pessoal, lista está liberada para vocês. Assinem a lista de hoje, não esqueçam de conferir o nome, tá bom? Agradeço imensamente estar aqui com vocês essa noite. Obrigada a cada um de vocês. Tenham uma ótima noite. Até mais.